Viver em uma van pode ser uma escolha livre ou uma necessidade imposta, uma fantasia de Polaroid vintage ou uma condição pesada. Durante a pandemia, a escritora Christine Dombeck experimentou essa realidade que agências governamentais chamam de habitação veicular. Suas razões para essa vida eram únicas, longe do clichê das redes sociais ou da precariedade extrema, mas também comuns, refletindo o desejo americano por dignidade, sem dívidas e com um teto sobre a cabeça. Para a edição de maio de 2026 da Harper's Magazine, Dombeck refletiu sobre seus 6 anos de trabalho e peregrinação em uma van Ford Transit, desmistificando o estilo de vida que muitos pensam conhecer. Embora Dombeck não ignore as belas paisagens ou os encontros ternos com estranhos, ela se aprofunda nos elementos mais desagradáveis e reveladores da vida na van, como a grande solidão e a falta de internet. Ela também aborda a vida com comida enlatada e a questão prática e muitas vezes ignorada de o que fazer com nosso lixo, revelando a crueza da existência nômade. Noah Rawlins, da Harper's, observa que Night Soil é a primeira grande obra de Dombeck em anos, após um hiato de publicações entre 2011 e 2017, período em que ela publicou extensivamente. Dombeck explica que o ensaio em si trata da natureza desse hiato. Ela sentiu uma grande pressão sobre suas decisões e a forma como se movia, mas continuava escrevendo intensamente em seu computador. Ela relutava em escrever sobre a vida na van devido ao estigma e à estranheza do Instagram Van Life, que considerava embaraçoso. Inicialmente, era uma solução rápida após o AVC de sua mãe em 2018. No entanto, os anos se passaram, a experiência a transformou e não escrever sobre a perspectiva de viver em um veículo significava não escrever de verdade, pois essa se tornou sua realidade. Rawlins aponta que a vida na van existe em 2 polos na imaginação popular, o invejável e fotogênico Van Life e a luta e fadiga de Nomadland, que também oferece uma espécie de liberdade. Dombeck explica que ela se sente atraída por escrever sobre tópicos amplamente pesquisáveis, mas de uma forma que os desconstrua. Assim como fez com o narcisismo em seu livro anterior, O Night Soil, ela tentou evitar uma narrativa de epifania sobre um pano de fundo de precariedade real. O foco era a experiência física de viver na van, incluindo infraestrutura e questões de classe. Ela também explorou a relação entre o desejo de liberdade nômade e a violência do estigma contra o sem-teto, uma questão central em sua escrita. O ensaio começa de forma abstrata, como uma parábola com personagens e locais não nomeados, como o arquiteto e a cidade, para evitar a linguagem jornalística que entorpece o leitor. Ela busca interromper as palavras regulares para que as pessoas possam se importar e considerar aqueles que estão ao seu lado, mesmo que a linguagem noticiosa os tenha insensibilizado. Um tema importante na obra é o problema do esquecimento da natureza, uns dos outros, do passado. No entanto, Rawlins, como checador de fatos, notou que Dombeck parece não esquecer nada. As fontes de Rawlins confirmaram a maioria das memórias de Dombeck, com alguns até comentando que ela se lembrava de detalhes que eles próprios não recordariam. Dombeck confessou que não estava escrevendo para publicar ou ser checada e ficou surpresa ao descobrir que suas memórias eram tão precisas. Ela se perguntou, e se eu tivesse inventado tudo? Rawlins confirmou a precisão, e Dombeck achou muito legal que ele facilitou o acordo entre as pessoas sobre o que aconteceu, especialmente em tempos de desconfiança e memórias fragmentadas. Ela acredita que é uma experiência rara poder dizer a um grupo de pessoas, isso aconteceu. Foi assim que aconteceu, e que é um alto respeito em lembrar o que se viveu. Dombeck frequentemente salta entre memórias, infância, final dos anos 2010, a pandemia. Ela revela que o ponto de partida para a escrita foi a frase, tem sido o problema definidor da civilização humana, o que fazer com nosso lixo. Essa frase, de Timothy Morton, ressoou com ela enquanto estava estacionada com B perto de um riacho, sem internet, trabalhando. O livro Hyperobjects de Morton estava na van. Eles leram o livro inteiro em uma única sessão, sentindo-se vistos por sua descrição de hiperobjetos, coisas massivamente distribuídas que nem sempre vemos, mas nas quais estamos imersos. Dombeck tenta criar um padrão de repetição estranha, onde imagens e objetos se movem através de diferentes tempos e lugares, sem uma explicação óbvia, mas com um toque de humor.